Pessoal, vamos relembrar um pouquinho aqui dos conceitos das chaves, né, principalmente aí a questão da chave estrangeira. Então, aqui eu peguei um exemplo de um banco de dados, onde a gente tem 5 tabelas. Temos, então, né, a tabela cliente, animal, atendimento, produto e serviço. Então, contextualizando, né, o que faria, qual que seria a ideia de um sistema com essas tabelas? Seria para a gente organizar um atendimento de um pet shop, por exemplo, onde a gente teria o cadastro do animal, ele estaria vinculado a um cliente, né? Então, cadastrar o animal sozinho não teria essa possibilidade, ele teria que estar atrelado a um cliente. O cadastro do cliente, por si só, né? Não necessariamente ele precisa ter animal, mas tem um cliente. E, porventura, para fazer um atendimento, ele teria que ter um atendimento a um animal, né? Vamos pensar assim, naturalmente, logicamente, você vai fazer um atendimento, um pet shop, né? É para um animal. Então, ele tem a ligação aqui para ligar com o animal, né? E em relação a produto ou serviço, ele tem a relação também de chave estrangeira, porém ele é um item não obrigatório. Depois eu explico por quê, mas a ligação ela existe, tá? Esse daí é questão assim, pensando na prática também, pode existir um atendimento ao animal de um serviço ou de um produto. Então, digamos assim, ele fez um serviço de banho e tosa e me levou para casa mais um shampoo, né? Ou simplesmente foi lá e fez até o banho e tosa, né? Seria apenas parte de serviço, né? Uma maneira mais simplificada, né? A ideia do banco seria essa. Então, vamos olhar aqui para uma chave estrangeira mais simples agora. Como eu falei, o cliente ele vai estar relacionado, vai ter uma relação com o animal. De que forma? Se eu fosse cadastrar um animal, eu teria que dizer qual cliente que ele é. Como eu falei, o cliente sozinho, pode ver que ele não tem chave estrangeira nenhuma aqui. Tá? Ele, cliente sozinho, poderia existir. Mas daí o animal, pelo fato de eu ter uma ligação aqui de chave estrangeira, com cliente, eu preciso necessariamente ter um cliente primeiro. Né? Em relação às chaves, toda tabela precisa ter a sua chave primária. Né? Então, aqui indicado pela chavinha amarela. Normalmente a gente usa ID alguma coisa, ID o nome da tabela, mas poderia ser um campo de código, por exemplo, que poderia ser o ID. Mas é um padrão normal, a maioria das tabelas em banco de dados ter o ID, né, do tipo numérico, sendo a chave primária. Aí desse ID, então, que a gente vai fazer as ligações, caso tenha, né, com as tabelas. Então aqui eu tenho uma relação, mas, tanto que aqui no Workbench, se eu clicar, se eu apenas permanecer com o mouse em cima, ele já vai dizer qual que é a ligação. Então ele está ligando ID cliente na tabela animal. Vou abrir um pouco aqui a relação. Ele tem aqui o nome da relação, então isso aqui, se a gente fazer pelo Workbench, ele é automático, né? Então, tá a ligação de FK animal cliente. Se a gente abrir a tabela animal, ele vai ter aqui embaixo, ó, relação de chave estrangeira, foreign key, aquele nome que foi dado, né? Referenciando a tabela cliente e qual o campo da tabela cliente que foi relacionado. Né? Então, seria o ID cliente aqui. Essa coluna aqui está indicando a tabela que eu estou usando, então seria animal. Né? Normalmente, por padrão, a gente deixa o mesmo nome, então ID cliente é de cliente, mas quando eu faço a relação aqui direta, ele cria automático. Depois eu vou refazer aqui para vocês verem. E qual seria a ideia da gente fazer a ligação de chave estrangeira? Um intuito, né, um objetivo é reduzir os dados redundantes, ou seja, ter dados repetidos que não sejam necessários. Né? A ligação também, por ser chave estrangeira, ela já tem um pouco, em termos de sistema, fazer esse relacionamento. Então, como eu falei, para eu cadastrar um animal, eu preciso ter um cliente cadastrado. Então, essa relação ela deve existir e ela vem por uma chave estrangeira. Deixa eu só apagar aqui e fazer novamente para vocês. Então, vou dar um delete. Deletei. Reparem que aqui ele tirou a chave estrangeira.
campo que ele cria automaticamente com a ligação ele tirou. Vou fazer uma ligação aqui de 1 para 1. Ó, fiz a ligação. Então, para eu cadastrar um animal, eu preciso ter um cliente. Daí ele criou automaticamente o campo aqui, cliente, ID cliente. Né? Eu falei, por padrão, o normal, né, a maioria usa da seguinte maneira, que o nome da coluna teria o mesmo nome que vem da chave primária da outra tabela. Esse aqui seria o padrão, o mais utilizado, né? ID cliente, ID cliente. Em relação a essa tabela aqui, ela tem, como eu falei, as ligações com o animal, então ela vai ser obrigatória, e já com produto ou serviço, não. Eu posso criar alguma regra de sistema, lá no sistema que estiver utilizando essas tabelas, por exemplo. Necessariamente vai precisar ser um serviço. Posso ter ou não um produto, ou ao contrário, daí já seria uma regra de sistema mesmo. Mas para eu não precisar cadastrar um serviço ou um produto, ou nenhum deles, né, apenas atendimento animal, aí eu tenho que deixar a chave como não obrigatória. Onde que a gente vê isso, né? Vou abrir aqui a tabela atendimento. Tem as foreign keys, né? Aqui ele tem os relacionamentos. Quando eu fazer a... Demora um pouquinho para abrir aqui. Aqui. Quando eu fazer essa ligação e eu não quiser que seja obrigatório, daí eu desmarco esse campo aqui, ó, mandatório. Tá? Então, se eu pegar e abrir a referência aqui dessa tabela, ele vai estar marcado mandatório. Digamos assim, eu marquei e desmarquei, ele tem que ser obrigatório, daí é só marcar aqui, ele vai dizer como obrigatório. Aí no desenho, né, em termos de layout aqui da tabela, ele marca aqui um losango preenchido com rosa, né? E aqui, quando não for obrigatório, um losango branco, mas preenchido ao redor com como se fosse a mesma cor rosa aqui, né? Mas ele não tem o preenchimento. Então, essa aqui é uma diferença que tem em relação de ser obrigatório ou não. Aí, de novo, né? A chave estrangeira, para que serve? Para ter o relacionamento entre as tabelas. Um exemplo prático. Se eu não tivesse o cadastro de cliente, a tabela de cliente, eu poderia colocar os mesmos dados aqui de cliente animal. Mas, digamos assim, um cliente teria, sei lá, 5 animais, 5 pets, independente da raça, independente da origem dele, né? Mas tem lá, digamos, 2 cachorros, um gato e 2 pássaros. Se eu não tivesse essa relação aqui com a tabela do cliente, teria os dados tudo do cliente dentro do animal, e eu teria que repetir o nome do cliente de novo aqui, o CPF do cliente, o telefone, o endereço. Então, reparem que em vez de eu ter um dado de um cliente relacionado ao animal apenas pelo ID, eu teria que fazer 5 cadastros do animal e 5 nomes repetidos para o cliente, nome, CPF, assim por diante. Então, esse é um dos principais motivos da gente fazer relacionamento entre chaves, né? Diminuir redundância. Sistemicamente, ele já faz a relação para nós, sabendo que o animal precisa de cliente, né? E entre outras vantagens, na hora de procurar dados de cliente, apenas pelo ID eu já consigo achar nome, CPF, assim, de uma maneira mais rápida, né? E essa, digamos assim, é uma estrutura válida, padronizada, e ela deve ser pensada para um banco de dados, né? Minimizar a redundância, a estrutura dela, a manutenção, então, tudo isso é vantagem de ter uma chave estrangeira. Aí o próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente faria isso direto no arquivo de script.